o Eterno. Bendito seja o seu glorioso nome. Escreveu com a sua mão. Zahor et Yom HaShabbat. Lekadshu. Lembra-te, dia de Shabat, para santificá-lo. Shabbat Shalom Lekulan, Shabbat Shalom a todos que guardam o Shabat. Shabbat Shalom a todos que no Shabat se dedicam ao Eterno, separam esse dia para o Eterno. Nós aqui do canal Teshuvah Total pedimos ao Eterno que transborde de Shalom sobre você, tua casa, tua família, toda a tua parentela. Eu sou Renato de Prínzio e vou dar continuidade ao estudo da Parashá Bo, a 15ª Parashá, que nos traz a morte dos primogênitos. Então, hoje, nós veremos aqui o último sinal do Eterno, sinal que vai nos trazer a saída do povo da idolatria do Egito. Então, o Eterno vai detalhar nesse trecho, vai detalhar agora como Faraó acaba aceitando, né, sendo obrigado a aceitar, porque ele não aceita no coração, mas ele se vê obrigado a enviar povos de Israel para fora da sua terra. Então, Moshe novamente vai falar ao faraó. Você lembra que ontem nós vimos que o faraó falou para ele, olha, a próxima vez que você aparecer na minha frente, você vai ser um homem morto. E então Moshe vai dizer o que vai acontecer, quem é que vai morrer, na verdade, né, a partir de agora. Então, nós veremos aqui detalhes desse momento, um momento crucial. Todo mundo conhece essa história no mundo inteiro, todo mundo sabe dessa história no mundo inteiro, mas muitos não dão devido valor ou não têm um devido entendimento do que traz essa porção, do que ela representa, de como é a libertação do povo de Mitzrayim. O que o povo de Israel conseguiu ao sair de Mitzrayim, né? Inclusive, depois, muita bobagem se fala, muitas palavras são ditas e não trazem nenhum entendimento dessa porção. E disse Moshe para o faraó, Coamar Adonai, assim diz Adonai. Ele está trazendo a palavra do Eterno. Não é ele, Moshe, que está falando. Então, eu coloquei aqui, em vez de Moshe falando, Coamar Adonai, assim diz Adonai. E grifei nas palavras de Moshe o que o Eterno falou. Então, Moshe não inventou nada, Moshe não criou nada, ele não é um poeta, ele não é um escritor, ele é um mensageiro do Eterno. Quando for a metade da noite, então nós temos a palavra Kahatsot. Kahatsot é a metade da noite. Quando for a metade da noite, eu sairei no meio Betor, no meio de Mitzray, no meio do povo, no meio daquele país. Então nós temos duas palavras para metade, para meio. Então aqui a gente começa a perceber novamente a escuridão presente. A metade da noite é o momento mais escuro de um dia. Nós estamos no Erev, a luz do sol, a claridade começa a dar lugar à escuridão. No Boker,
a escuridão começa a dar lugar à luz, mas entre esses dois pontos existe a escuridão total, no meio da noite. O dia do eterno, a palavra dia, é a parte clara, a parte de luz, quando o eterno separa lá em Bereshit, ainda nos primeiros versos, ele separa o dia, a luz e a escuridão, chama a luz de dia e a escuridão de noite. E nós chamamos essas duas partes de dia, mas a princípio o dia seria só a parte clara, dia e noite, né? As duas metades formando aí esse período. E à noite, a metade da noite é exatamente 12 horas depois, ou seja, 6 horas depois do Erev em geral. Atualmente, por exemplo, nós estamos no Brasil, no verão, e aqui no Rio de Janeiro o sol se põe por volta de 6h40 da tarde, né? E nasce aos 5h25, 5h26 da manhã. Então, a metade da noite é em torno de 12 horas e 1 minuto, 2 minutos. O sol vai estar voltando mais para o norte, os dias vão ficar mais curtos, o sol vai começar a se pôr até chegar aí 5h30 da tarde, mas também vai nascer mais tarde, de forma que você tem o mesmo tempo antes, o mesmo tempo, aproximadamente, diferença de alguns minutos entre o nascer e o pôr do sol. Então o Eterno diz aqui: a metade da noite eu sairei no meio de Mitzrayim, ou seja, no ponto mais escuro ele vai se manifestar. Então nós vimos já dois sinais ontem, os gafanhotos e a escuridão, em que o olho da terra não via nada, né? Não se via nada a partir desse anteparo que foi colocado entre a terra e a luz do sol. Um foi a nuvem de gafanhotos e o outro foi a escuridão que Moshe criou ao levantar os braços. Ele levantou os braços e se fez uma escuridão. Então nós temos agora mais um evento que vai acontecer nesse ponto mais escuro. Esse ponto mais escuro que é a metade da noite. Hatzot. Hatzot. E morte virá a todo primogênito na terra de Mitzrayim. Primogênito é aquele que nasce primeiro, aquele que abre o útero da mulher, é aquele que o homem coloca o seu sêmen na mulher e ele então fecunda, né, fecunda o óvulo, abrindo, né, abrindo o útero, ou seja, nascendo o primeiro filho. Então, o primeiro filho sempre é muito esperado por um casal. Todo casal se casa, quer constituir família, ele quer ter esse primeiro filho. Naquela época, e até os dias de hoje, o homem, né, o menino, nascer um varão, sempre foi muito festejado, principalmente para um faraó, para um rei, para um poderoso que queria dar continuidade ao seu reino. Então, o primogênito do faraó, ele ia se assentar ao trono do faraó, ao quiçé, a cadeira do faraó seria então reservada para esse filho. Então, o filho tem uma função, esse primogênito, ele é assim imbuído, né, imbuído de um poder muito grande, ou seja, todo mundo vai cuidar muito bem desse primogênito. Mas não é só o faraó que tem, né, que tem esse primogênito como sendo o, o, o melhor de todos. Também a cerva, aquela cerva que fia, que está atrás
do moinho que faz a farinha do grão, ou então que faz o tecido, essa serva também tem o seu primogênito em quem ela vai depositar o seu futuro, que muitas vezes, se ela não tem um filho, se ela fica viúva, ela fica sem direito a nada. Então, ela torcia para ter um primogênito, um filho homem. E essa figura é tão importante que muitas das religiões idólatras, elas elas oferecem o primogênito ao seu Deus, né? O seu Deus que tem um nome próximo do rei, né? No hebraico. Então, esse Deus recebia os primogênitos dos casais a título de oferecer para esse casal, para essa família, benesses que só ele poderia trazer. Então, o primogênito sempre foi importante em toda a história da humanidade. Hoje não é bem assim, né? Hoje a pessoa, o casal quer ter filhos, muitas vezes não preocupa muito com essa questão, né, de ter um menino primogênito, porque a legislação hoje é diferente, tudo funciona de maneira diferente. Muitas vezes o primogênito chega em muitas famílias numa época difícil, casal novo, dificuldades financeiras, e às vezes a raspa do tacho, o mais novo, é que vai ter mais benesses em função da família já estar numa melhor condição. Bom, mas aqui nós estamos falando daquele momento e do significado desse primogênito. E nós vimos lá em Shemot, nós vimos que né, o Eterno chamou o povo, os Bnei Israel, de seu primogênito. Então agora, né, ele sempre pediu para o faraó deixar o seu primogênito ir servir no deserto. E agora é a hora do faraó entender isso e enviar o primogênito do Eterno. Ele diz que todos os primogênitos vão morrer naquela noite. Será um lamento grande em toda a terra de Mitzrayim, que, como ele, não existiu, e como ele não adicionará. Tosif, que vem da raiz Yasef, Yassaf, Yosef, Sefer. Então, todas essas palavras significam adicionar, somar. Então, esse evento nunca aconteceu antes e não vai acontecer depois. Os gafanhotos, aquela nuvem daquela forma, nunca aconteceu antes, não vai acontecer depois. Então, todos esses sinais dão margem aí que os experts falam, isso não existiu, isso não foi assim, isso não aconteceu. Mas nós temos que lembrar a mensagem, não o fato em si, mas o significado que ela nos traz. A dor da perda de um filho é imensa, é imensa. Quem perdeu uma pessoa amada sabe como é essa dor. Essa dor persiste por muito tempo. E um filho, então, nem se fala. E um primogênito, mais difícil ainda é um pai, uma mãe se superar, se é que algum dia supera essa morte. Então, esse lamento é muito grande, essa dor é muito grande em toda a Mitzrayim. O Eterno está avisando, através de Moshe, que vai acontecer. E para todos os filhos de Israel, não lançará o cão sua língua, ou seja, no momento que o povo sair, o cão não mexerá a sua língua, lashon, a sua língua, lichonou a língua dele, a língua do cão. Por quê?
porque a partir do movimento da língua que o cão emite o som, o cão ladra, né. Então, quando o cão ladra, as pessoas se assustam: "Olha, esse cachorro quando parar de morder de latir morde", né. O cachorro que ladra não morde, mas o cachorro parar de ladrar, ele vai morder. Então, poderia assustar as pessoas e poderia indicar também um movimento, né. Quando passa alguém próximo de uma casa que tem um cachorro lá quietinho, quando o cachorro percebe um movimento, ele começa a latir e todo mundo percebe que alguém está passando. E aqui o Eterno está dizendo que os filhos de Israel vão sair, nenhum cachorro vai latir para homem, para animal, para quem estiver passando, de forma que não é o cachorro que não tem vontade de latir, é o Eterno que vai fazer com que esse cachorro não lata, que é o Eterno que coloca na nossa voz o som, é o Eterno que coloca na voz do cachorro o latido dele. Então, é o Eterno que vai controlar esse cachorro para mostrar que ele faz distinção entre quem o ama e quem não o ama, quem o obedece e quem não o obedece. Então, nós vemos aqui que todos os servos do, do Mitzrayim, todos os servos do faraó, são servos do Eterno. Então, eles são, antes de tudo, servos do Eterno, que o faraó escravizou ali. E esses servos do Eterno vão se prostrar ao Eterno, enquanto o faraó vai ficar tão desesperado, tão desanimado, tão destruído, que ele vai dizer: sai tu e todo o povo que estão nas tuas pernas, né? Todo esse povo vai sair com você daqui. E após sim eu saio. Então, quando o faraó fala sai, é que eu vou sair. E virou as costas, né? Virou as costas e saiu de junto do faraó, inflamado de ira. Por quê? Porque o tempo todo ele vem tentando convencer esse faraó a se humilhar perante o Eterno. E o faraó não dá a mínima, porque o seu coração foi fortalecido pelo Eterno, seu coração ficou endurecido para receber a palavra do Eterno. E disse Adonai para Moshe: não ouvirá a voz o faraó para que aumentem meus prodígios na terra de Mitzrayim. Então, o Eterno vai endurecer o coração do faraó para que a gente lembre até hoje do que aconteceu. Porque senão a gente não lembraria, a gente não daria valor a isso, a gente não estaria aqui hoje falando sobre isso. O Eterno mostra o seu poder, a sua força, para que a gente entenda isso, para que a gente não cometa os mesmos erros, para que nós, de idiotas, nos tornemos sábios, para que a gente não cometa os erros que o faraó, que o povo de Mitzrayim cometeu naquela época. E Moshe e Aaron fizeram todos os prodígios que nós vimos, 7 prodígios na porção Vairá, mais 2 que nós estudamos ontem, e fortaleceu Adonai o coração do faraó e não enviou os filhos de Israel da terra dele. Fortaleceu no sentido de criar uma couraça no coração para que nem nada da palavra do Eterno conseguisse entrar no seu coração e tornasse ele um servo do Eterno. Aqui nós temos uma frase que aparece dezenas de vezes na Escritura. Vaiomer Adonai el Moshe ve'el Aharon be'eretz Mitzrayim lemor. E disse Adonai para Moshe e para Aharon na terra de Mitzrayim, dizendo, ou seja, o Eterno que falou isso,
não foi Moshe, não foi Aharon, não foi ninguém, foi o Eterno que disse, o Eterno que fez com que Moshe e Aharon ouvissem e transmitissem para todos nós até os dias de hoje. Este mês é para vós cabeça dos meses. A Rodesh, vem da palavra Hadash, que significa nova. Então, esta palavra Rodesh, que nós traduzimos como mês, representa a lunação. Nós temos o Sol como o astro que ilumina o nosso planeta, e nós temos no nosso planeta um satélite, uma Lua, que gira e, dependendo da sua posição, ela está totalmente refletindo a luz do Sol, ou parcialmente, diminuindo até chegar à escuridão total, se tornando uma lua nova, como a gente chama, e depois aumentando a sua reflexão, a sua área iluminada, refletindo luz sobre a Terra até se tornar totalmente iluminada. E esse momento em que ela fica totalmente escura, como a metade da noite, que nós falamos anteriormente, esse momento que ela fica totalmente escura é observado em todos os lugares da Terra. Por quê? Porque não há luz nenhuma. Se houvesse uma nesguinha de, 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 por exemplo, vamos pegar que se fosse marcado pela lua cheia. A lua cheia é tão brilhante que um pouquinho mais de luz, um pouquinho menos de luz, a gente não percebe a olho nu. Teríamos que usar equipamentos aí para fazer a observação da lua. Mas na escuridão total, um pouquinho de luz antes, um pouquinho de luz depois, a gente percebe. Então, o escuro da lua é aquele momento que marca exatamente uma renovação desse ciclo, um novo ciclo. Por isso que nós chamamos de lua nova. Então, essa palavra passou a designar o mês. E nós sabemos que a translação da Lua em torno da Terra é de 29 dias e um pouquinho mais. Então, daqui o Eterno diz que nesse mês é o cabeça dos meses, é o primeiro, é o que inicia, é o que lidera os meses do ano. Ele é o primeiro para vós, para os meses do ano. Não é aí que inicia o ano, mas é aí que inicia a contagem dos meses. Nós temos no ano nós temos 12 lunações e um pouquinho. Então, de tempos em tempos, nós temos anos que tem 13 meses. Por quê? Para se adequar o calendário lunar e o calendário solar. Né? Então, nós temos, no calendário hebraico, nós temos anos que têm aí 13 meses. Tem anos que, se você considerar 29 dias e um pouquinho, se você aí multiplicar por 12, você vai ter o ano médio de 354 dias. Mas esse período, como ele vai se distanciando aí do, do período de translação da Terra ao redor do Sol, em 365 dias e uns quebrados, você precisa eventualmente acrescentar um mês para que este mês que o Eterno definiu que seja o primeiro, seja sempre o primeiro, que é o mês é o mês que marca a saída do povo de Mitzrayim. Então não pode ser um outro dia, tem que ser aquele dia, né? Esse dia, a lua nova, né? A lua nova tem que marcar o início desse mês. Não pode ser um outro dia, não pode ser um outro mês, tem que ser nesse momento. Por isso, nós temos aí a variação
no calendário hebraico. Falem para toda a Assembleia de Israel, dizendo, no 10º deste mês, 10º quê? 10º dia deste mês, tomarão para eles, cada homem, um cordeiro por casa de seus pais. Um cordeiro por casa. Então, cada homem, em cada casa, cada homem, o homem da casa, o proprietário da casa, o líder daquela casa, vai levar um cordeiro para a casa dos seus pais, ou seja, da tribo em que ele pertence. Aquela casa, daquela tribo, ele vai levar um cordeiro. Um cordeiro por casa. Não são dois, não é metade, mas é um cordeiro inteiro, vivo. Né? E aqui nós temos algo interessante, né? Dabru el kol adat Israel, falem para toda a Assembleia de Israel, lemor, dizendo, be Assor, Assor na palavra Esser, no 10º, la Hodesh Hazé, deste mês, vai que ru lachem, tomarão para eles, ish, cada homem, se, cordeiro, um animal do rebanho, som, mas é um animal cordeiro, não é um carneiro, é um cordeiro, se. Lebeit avot se la bait. Então, aqui o Eterno colocou um sinal. Veja que a palavra avot não tem um vavav. Ela tem aqui Aleph, Bet e Tav. Por que isso? Porque o Eterno colocou aqui um sinal. Se, Avot e Tav. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se tivesse uma Vav aqui, não dava certo. Shin, Bet, Tav. Tabat. Tabat. Então aqui nós temos escondido, por isso que às vezes você vai ver no texto está faltando uma letra, ou tem um vav, quando podia ser um, um rolling, né? E aí você vê que o Eterno esconde, né? Esconde vários símbolos, vários sinais, várias palavras dentro do texto, demonstrando que este evento que está sendo narrado hoje é um Shabat. É um momento de descanso, é um momento de dedicação ao Eterno, um momento que a gente deve festejar ao Eterno. Isso é o Shabat, você festeja ao Eterno. Agora, se a casa for pequena, não dá para um cordeiro, tem um casal somente, não, um cordeiro, não dá para comer um cordeiro, 2 pessoas. Ele vai, então, para a casa do próximo, vizinho, né? Vai compartilhar com o vizinho no número de almas, nefesh, no número de almas, cada homem presente a comer, calcularão aí que pedaço do cordeiro vai para cada um. Agora, não é um cordeiro qualquer, não é um cordeirinho que está lá quase morrendo ou que está prejudicado, não, é um cordeiro perfeito. As ofertas de animais para o Eterno é de animal perfeito, sem nenhuma mancha, sem nenhum corte, sem estar faltando uma orelha, um rabo, uma perna, né? Sem ter um corte profundo, nada disso, tem que ser perfeito. Macho na idade de 1 ano, as ofertas são sempre de animal macho, de 1 ano, idade de 1 ano, ou seja, um cordeirinho, novinho, tenro. Será para vós dentre os cordeiros e
dentre os cabritos pegaria. Então o sujeito não cria carneiro, ele cria cabra. Ele pode pegar um cabritinho na, na casa dele, né? Então, desde que esse cabritinho também seja perfeito, macho, na idade de 1 ano. Pode ser um cordeiro, pode ser um cabrito, não pode ser um carneiro nem um bode, né? Tem que ser um cordeiro e um cabrito. Por que isso? Porque tem que fazer sentido para a pessoa que está disposta a oferecer um animal que pode ser muito valioso financeiramente, mas ele vai dedicar para o eterno aquilo. Então ele vai pegar do melhor que ele tem para o eterno. Podia pegar um qualquer dia, mas o eterno, quando você se dedica ao eterno, você tem que fazer o teu melhor, te dar o melhor para o eterno e não dar o resto. Então vai guardar até o 14º dia. Pegou no dia 10, leva para dentro de casa, cuida do bichinho, alimenta, e imolarão ele toda a congregação, todas as casas da Assembleia de Israel. Congregação e Assembleia aqui não tem nada a ver com igreja, com templo, com nada disso. É ajuntamento de pessoas, ajuntamento de famílias. Entre os crepúsculos. O que é entre o crepúsculo? Nós já dissemos várias vezes aqui, mas sempre é bom lembrar: o dia começa no Erev, crepúsculo, e nasce e termina no Erev, o outro crepúsculo. Não é a meia-noite, a metade da noite o Eterno vai passar. No calendário juliano e gregoriano, o que eles fizeram? Bom, o momento do Erev, um dia pode ser, como hoje aqui no Rio de Janeiro, 6h43 da tarde, amanhã vai ser 6h42, um pouquinho antes dos 6h42, e depois vai. Então, começar cada dia num horário, pô, fica meio complicado para a gente fazer as transações. Então, vamos começar o dia no momento mais escuro do dia, 1 minuto a mais, 1 minuto a menos, nunca varia muito, porque, como eu disse, o sol começa a morrer, a deitar mais cedo, mas começa a levantar mais tarde. Então a metade sempre vai ser no mesmo, por volta de meia-noite, 11h58, 11h59, meia-noite 1, meia-noite 2, mas nunca vai passar muito disso. No crepúsculo já fica mais diferente, mas para o eterno, o dia nasce no crepúsculo e termina no próximo crepúsculo, que dá em torno de 24 horas. O dia não tem 24 horas exatas, é 23 e uns quebradinhos, né? Quase 24 horas. Porque se hoje o Sol se pôs às 6h43, amanhã ele não vai se pôr às 5, nem às 7, ele vai se pôr às 6h42, 41, quase 42. Então, sempre nós temos aí essa diferença de 24 horas. Muita gente tem essa dúvida, mas se o Shabat começa às 8 horas da noite, tem região que o sol se põe 9, 10 horas da noite, né? No dia seguinte ele vai se pôr no mesmo horário, então você vai ter 24 horas de Shabat do mesmo jeito, que é o período de luz e o período de escuridão. Então, entre o crepúsculo desse 14º dia e do 15º, ou seja, depois que o sol se pôr nesse 14º dia. E pegarão, vai imolar o carneiro, o cordeiro, pegarão do sangue e colocarão sobre os 2 umbrais da porta, as 2 mezuzot, os 2 pilares da porta, e sobre a viga, formando uma letra. Que letra é essa? É a letra Het. A letra Het significa porta, né? A letra Het significa porta. Vou desenhar uma letra Het. A letra Het é a porta. Essa é
a letra Het, muito parecida com a letra Rei, só que ela não tem esse furinho aqui. Então ela representa a porta, justamente as duas mezuzot e a viga ou a verga, né? Muitas vezes se fala verga. E pegarão do sangue e colocarão sobre os dois umbrais e sobre a viga, sobre as casas em que o comerem entre eles. Então vamos ver aqui. Esse é uma mezuzot, a outra mezuzot e a verga. Então vai se colocar o sangue dessa maneira aqui. Dessa maneira vai se colocar o sangue do carneiro, do cordeiro que foi imolado. Então, nesses sinais, esse sinal vai ser feito com o sangue do cordeiro. Mas por que o cordeiro? Por que não pegou um boi que tem muito mais sangue? Né? Porque o cordeiro no Egito, em Mitzrayim, o cordeiro era idolatrado. Então, se um israelita fosse fazer isso, ele estaria sendo abominado pelo vizinho dele, que era egípcio. Então ele tinha que ter coragem para fazer isso. Ele tinha que realmente confiar no Eterno para fazer isso. Porque se ele tivesse medo e falasse assim, olha, eu vou fazer isso, mas o meu vizinho vem aqui e vai cair em cima de mim porque estou destruindo o Deus dele, ele, ele não estaria confiando no Eterno. Porque quem vai guardá-lo é o Eterno. Se ele não confia no Eterno, então ele não vai fazer isso. Ele não vai imolar o cordeiro e pintar o seu batente da porta com o sangue do cordeiro. Então você vê que desde o primeiro sinal do Eterno, desde do Nilo se transformar a água do Nilo se transformar em sangue, o Eterno fez os sinais e todo mundo assistia, sentadinho lá na sua cadeirinha, vendo as coisas acontecendo. Mas agora não. Agora você tem que pegar um cordeiro lá do teu rebanho, ou então comprar, se não tem rebanho, e vai levar para casa, vai alimentar ele durante 4 dias, e aí no 14º dia você vai embolar o bichinho e vai pegar o sangue dele e passar nas, nas mezuzot da porta. Então agora, amar o Eterno é isso, é servir ao Eterno, fazer o que Ele manda. Não é só ficar sentado, orando, cantando, dançando, né? Se batendo chibata nas costas, como muitos fazem. Não é isso, não é amar o Eterno, é fazer o que Ele manda, é confiar nele. Se Ele falou para fazer, tem que fazer. Isso é amar o Eterno, fazer o que Ele manda. Servir ao Eterno é isso, é obedecer a Ele. Comerão a carne assada no fogo. A carne vai ser comida naquela noite, assada no forno. Então matou, tirou o sangue, passou na porta, assa no fogo. E pães sem fermento. Matzot, na verdade, não é pães sem fermento. É massa de farinha sem fermento. Pode ser uma pizza, pode ser um macarrão, pode ser qualquer coisa, né? Mas o pão sem fermento é o mais comum. O alimento na Torá sempre é representado pelo pão. Então, quando a gente fala matzot, a gente fala pão sem fermento, mas é qualquer massa que leva farinha e não pode ter fermento, mas não é só ter o fermento, ela não pode ser fermentada. O matzot é uma massa não fermentada. Que existe a massa com fermento e a massa que é só farinha, que você deixa lá umedecida, misturada. Se passar um tempo, ela começa a levedar. A própria reação química lá da farinha, né, começa a fazer com que ela vá se inchando. Isso não pode acontecer. Uns traduzem por pão ázimo, mas não sei,
muito bem por quê, de onde veio isso, mas não tem muito a ver com a palavra Matsut. Sobre Al-Merorim, Merorim significa maror, é amargo, e nós traduzimos por erva amarga muitas vezes, mas na verdade não é só uma erva amarga, é alguma coisa que seja amargo. Pode ser qualquer outra coisa que seja amargo, né? Então, por que isso, né? Por que pão sem fermento sobre amargo? Porque essa vida que eles levavam ali era uma vida falsa, fermentada, ou seja, mostrava a falsidade daquele povo idólatra. E eles sofriam ali o amargor da escravidão. Então, esse momento, essa massa não fermentada e esse amargor que eles deveriam comer junto, estava representando, né, esse momento que eles viviam na idolatria. Quando a gente está na idolatria, a gente, né, a gente está vivendo na falsidade, ou seja, a gente está vivendo um mundo que não é real, né, por deuses que são criados pelo ser humano, tudo falso, tudo fake, fake God, né, diria nas linguagens atuais, um fake God e o amargor da vida, da escravidão, da servidão para deuses idólatras. Não comerão dele. Aqui o Eterno usa a palavra nahog. O Eterno sempre se humilhando diante de nós, mostrando que se ele pode se humilhar, nós também podemos nos humilhar frente ao nosso próximo e frente a ele. Não comerão cozido de cozimento nas águas, mas assado. Folgam a cabeça dele, sobre a pata dele, sobre o interior dele. Ou seja, pega o bichinho, tira o sangue, bota lá em cima do fogo para ser assado. E não restarão dele até o alvorecer, não pode sobrar nem um pedacinho de carne dele, né? E o que sobrar, mas pode sobrar, lógico, a família não conseguiu comer tudo, deve ser né, não dá para comer, às vezes não dá para comer tudo, não tinha muita gente, mas também não era tão pouco que fosse para a casa do vizinho. O que sobrar dele vão queimar no fogo. Então, eles comerão dessa maneira. Os lombos deles, ou das pessoas, dos homens, os lombos, ou seja, o quadril, a parte do quadril, com cintos, eles devem estar prontos para acabar de comer, sair, né? Então já devem estar preparados. Sandálias deles nos pés deles, ou seja, devem estar vestidos, calçados e com o seu cajado na mão, ou seja, vão comer e na hora que o Eterno falava, agora é a hora, vocês vão sair, não vai comer, sentar, tirar um cochilo, depois tomar um banho, botar uma roupa para sair, não, já tem que estar todo mundo pronto. Comerão na pressa, vão comer rapidinho, isso aí vai cozinhar, assar no fogo e comer rapidinho. Ele é a peça para o Eterno. O que é a peça para o Eterno? Peça é uma palavra que significa passar, pular, saltar. Mas essa palavra, ela foi colocada para esse cordeiro ou cabrito, para esse cordeiro que é comido nesse momento. Então a peça é cordeiro comido dessa maneira que o Eterno explicou aqui para todos, para Moshe, para Aharon, e que todos devem, né, que todos devem seguir esse ensinamento. O Eterno detalha item por item, né? Então não pode dizer, não entendi bem como é que é, pega o cordeiro, pega um carneiro, mata, não mata, quebra os ossos, quebra ele no meio, cozinha na água. Não, está bem explicadinho, não tem erro, né? O Eterno, ele detalha, ele repete várias vezes para que a gente consiga entender o que ele explicou para todos nós.
E atravessarei naquela noite Mitzrayim, e ferirei todo o primogênito na terra, desde o Adão, desde o ser humano, desde o homem, até o animal. E em todo o Elohim, aqueles deuses fajutos, aqueles fake deuses, fake God, que tinha lá, né? Ele fará juízos, ou seja, ele vai fazer com que esses deuses desapareçam. Por quê? Porque é tudo criação humana. Não fazem nada, não existem na verdade. São imagens de adoração, não servem para nada. E o Eterno firma o seu nome. Ani Adonai. Eu sou Adonai. Porque é Ele que pode tudo, é Ele que faz tudo. Nós apenas seguimos os seus ensinamentos. Aquele que tem juízo, né? Aquele que tem juízo segue os ensinamentos do Eterno. Então, todos aqueles deuses lá, o Nilo, o piolho, o cordeiro, tudo que existia lá de Deus no Egito vai, vai ser destruído quando o Eterno passar na metade da noite. Então, a pensa é o cordeiro e a passagem do Eterno é aquele instante do meio da noite que o Eterno passa. A pensa, que traduzem por Páscoa, que dura um dia todo, ela não dura um dia todo, ela é a passagem do Eterno, ela é o cordeiro que foi comido nesse dia. E será o sangue para vós por sinal sobre as casas, que vós estiverdes ali, e verei eu ao sangue e saltarei. Pensa, saltarei sobre vós, e não existirá em vós obstáculo para destruir no meu ferir na terra de Mitzrayim. Então, quem fez essa marca, quem confiou no Eterno, quem ouviu a sua palavra e obedeceu e fez aquilo que tinha que fazer, o Eterno vai pular, vai saltar sobre aquela casa e nada de mal acontece naquela família. Agora, muitos ivrim, muitos israelitas não acreditaram, ou acreditaram, mas assim, eu acredito, mas eu me garanto. Não fez o que o Eterno mandou. Levou o cordeiro para casa, até comeu o cordeiro, mas não passou o, né, o sangue nos umbrais da porta. Então o Eterno, nesse momento, passou e levou o primogênito desse. Eu acredito, né, no porquê não. Né? Eu acredito que às vezes até o Mitzrayim fez a mesma coisa. Né? Pô, eles estão fazendo, aí meu vizinho está fazendo isso, esses caras conhecem as coisas, eu vou fazer a mesma coisa que eu vou me dar bem. Por que não? Né? Por que não? Mas não é importante aqui isso. A gente sabe que de ambos tiveram comportamentos que agradaram o Eterno ou que desagradaram o Eterno. E quando desagrada o Eterno, o mal cai sobre aquele que desagrada ao Eterno. O Eterno faz, né? O Eterno cobra naquele, naquele que não obedece, naquele que o odeia. E o Eterno faz graça àquele que o ama e guarda os seus mandamentos. Então, quem não fez, se deu mal. Quem fez, se deu bem, independente se era hebreu, se era israelita ou se era de qualquer outra nação. E será esse dia para vós por recordação, zikaron. Zikaron é a palavra que vem do zaror. Zaror retion a Shabbat. Lembra-te, recorda-te o dia de Shabbat. Será para vós por recordação. Vê Gotem e festejarão ele. Hag Ladonai, festa para Adonai. Le Doroterrem, por vossas gerações. Rocat, estatuto, regulamento. Olam te Haguhu, estatuto perpétuo festejarão. Então, para sempre deve ser festejado
este momento da Pêssah, para todos sempre, por todas as gerações, deve ser lembrada essa festa para o Eterno. Não é um dia de tristeza, não é um dia de choro, mas é um dia de alegria, de agradecimento ao Eterno por ter nos tirado da servidão dos ídolos pagãos. 7 dias pães sem fermento comerão, novamente, massa sem fermento, mas no primeiro dia cessará fermento. Veja, pão sem fermento é matzot. Matzot, pão sem fermento, massa sem fermento, farinha sem fermento. Comerão, mas no primeiro dia cessarão fermento. Fermento é seor. Né? Então nós temos duas situações. Tem aquele fermento, que é um produto químico, um pó químico lá, uma mistura que, quando colocada a massa, fermenta a massa mais rápido. E tem a própria farinha, que, quando misturada, depois de algum tempo, começa a ter reações químicas ali e ela vai fermentando, ela vai levedando, ela vai aumentando de volume, né, para uma mesma massa, ou seja, a densidade. Falando aqui como físico, a densidade dela diminui porque o volume dela aumenta e a massa é a mesma. Então, isso pode ser feito com a própria massa ou com o fermento. E se tiver um pouquinho de fermento no lugar que tem a farinha, esse fermento vai produzir, vai reagir lá, vai ter uma reação química com a farinha e ela vai levedar. Então, você não pode ter nem o fermento e nem o matzot. Cessará o fermento nas vossas casas, pois todo que comer fermentado, ou seja, todo que comer algo que não seja matzot, eliminarão essa alma de Israel do dia primeiro até o sétimo dia. Então, aqui, o interromper é um Shabat. Interromper, cessar, parar, interromper é um Shabat. E aqui nós temos a palavra Tashbitu, Shin Bet Tav, Shabat, cessará o fermento, ou seja, o Shabat é justamente isso, é cessar as atividades. Quando o Eterno criou o mundo em 6 dias, no sétimo dia ele cessou de toda a obra que ele tinha, tinha determinado para fazer. Então, ele parou naquele dia, ele admirou a obra. Então, ele parou de criar naquele dia. Então, esse é essa orientação que a gente tem de que, a partir do primeiro dia, não se tem mais fermento, não se tem mais nada que possa fermentar dentro de casa. Tira-se o seor, tira a farinha, tira tudo que possa ser fermentado espontaneamente dentro de casa, né, durante 7 dias. No dia primeiro, convocação santa. E no dia sétimo, convocação santa será para vós. Todo o trabalho não fareis, porém o que comer por toda a alma, aquilo somente fareis para vós. Ou seja, você pode preparar o seu alimento naquele dia, né? Você pode preparar o seu alimento naquele dia. Uma convocação santa, né? Convocação santa. O Shabat é uma convocação santa em que você ainda para de cozinhar, para de fazer tudo. Mas esses dias não são Shabat, né? Esses dias não são de, 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 de um Shabat de parar tudo totalmente. E guardarão aos pães sem fermento, porque naquele exato dia tirei os vossos exércitos da terra de Mitzraim, e guardarão aquele dia por vossas gerações. Estatuto perpétuo. Rucat Olam, um estatuto perpétuo é
esse dia para todos nós, todos temos que lembrar deste dia. No primeiro do 14º dia do mês, no crepúsculo, comerão pães sem fermento, matzot, até o dia 21 do mês, no crepúsculo. Então, do dia 14, né, do 14º dia nesse desse mês, até o dia 21, no crepúsculo. No crepúsculo, porque no crepúsculo é que se muda o dia, vai começar o 22º dia. Então, terminou o crepúsculo, já passa a ser um novo dia. Tirei minha imagem aqui, que comeu aqui um pouquinho das letras. 7 dias o fermento não se encontrará nas casas, pois todo que comer do fermentado será eliminada aquela alma da congregação de Israel com o estrangeiro e com o nativo da terra, ou seja, qualquer um vai ser, então, eliminado, mesmo que seja de Israel, se, mesmo que seja um israelita, se ele comer do fermentado, ele será eliminado aquela alma da congregação de Israel. Congregação aqui, novamente, não é uma, um templo, uma igreja ou nada que tenha, né, que seja usado esse nome para tal fim. É a união dos povos, as famílias, a reunião das famílias de Israel. Todo fermentado não comerão em todas as vossas comunidades, comerão pães sem fermento. Aqui nós temos as comunidades, a palavra Moshvoterem, em vossas comunidades. Moshav, a palavra Moshav significa uma reunião de famílias que trabalham juntos para um bem comum, como se fosse assim um, um grupo de pessoas que toma conta de um lugar, todo mundo planta, todo mundo cuida de animais, todo mundo cuida das crianças, como se fosse seu, como se fosse seu parente. Muitas vezes é um vizinho, mas todo mundo trabalha em grupo para um bem comum, né? Então, essa palavra deu origem aí aos kibbutz, né? Os kibbutz, que são esse grupo de pessoas que já vem diminuindo muito em Israel, mas ainda existe, são pessoas que trabalham em comum, se entram numa comunidade, todo mundo é irmão, todo mundo se trata por igual, todo mundo cria o filho de todo mundo prepara alimento para todo mundo. Todos eles comerão pães sem fermento. Então você vê que o Eterno está repetindo várias vezes para que não reste dúvida. Ah, pode, não pode? Isso tem fermento, isso não tem fermento. Então o Eterno está dizendo o que é um alimento fermentado. É um alimento feito de farinha que vai, então, é, 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 começar a crescer e se mostrar algo que ele não é. Então, basicamente, não é que não seja permitido mais comer farinha, é só nesse período para se lembrar de que a idolatria é enganosa. A idolatria é como a massa fermentada. Ela não é real, ela não é verdadeira. Por quê? Porque aquela massa fermentada, ela tem uma quantidade de massa ali, mas aparentemente ela se torna um negócio maior, se torna um pão levedado, um pão fermentado. Fermentação é muita moda agora, fermentação natural, aquela coisa toda. É um pão que fica macio. Isso não é proibido nos outros dias, é só a lembrança de que nesse período o povo vivia sob a idolatria daquele lugar, a enganação que se praticava naquele lugar. Então, por isso que o Eterno diz: retira todo o seor, retira todo alimento fermentado, né? Todo alimento que possa, então,
funcional ou se apresentar dessa maneira enganosa. E Moshe então ouviu todos esses detalhes e passou para todo mundo. Chamou todos os anciãos e disse: Pegai e tomai para vós rebanho por vossas famílias e molais a peça o animal, né? Que é justamente a ligação com o momento que o Eterno vai passar por cima das casas e levar o primogênito daquela casa em que o sangue não foi colocado. E pegarão feixe de sopo, um vegetal, e mergulharão no sangue, que está num recipiente, numa caneca, e mancharão a verga, e os dois umbrais no sangue, que está na caneca. Vós não saireis, cada homem da porta da casa dele até o alvorecer. Então o sujeito sai da casa e, logicamente, ele não está passando uma brocha ali com tinta, ele está usando uma canequinha com sangue e um vegetal. Então ele vai socando aquele sangue para fazer a marca, né? A gente pensa que eles passaram lá uma tinta assim, um pincel, mas não era um pincel. Eles usavam o isopo, um vegetal, uma planta, né? E aí molhava no sangue, que não é uma tinta, né? O sangue eles iam batendo e fazendo aquela marca, né? Toda, manchando toda a os umbrais da porta e a verga da porta. Então ele só sai ali, faz isso e volta para dentro de casa. Nessa, não saireis cada homem da porta da casa dele. Ele não vai no vizinho ver se o do vizinho ficou mais bonito que o dele, se o do vizinho ficou mais falhado que o dele, se vai dar palpite na vida do vizinho. Ele está cuidando da casa dele, da família dele, da confiança que ele e a família dele têm no Eterno. Então, nesse momento, nós temos que nos conscientizar da nossa relação com o Eterno, da nossa obrigação em servir ao Eterno. E atravessará Adonai para golpear o Mitzray, ou seja, naquela noite, na metade da noite, o Eterno vai passar, vai ver o sangue nas portas que foram marcadas daqueles que confiaram nele, daqueles que fizeram o que ele mandou, e saltará sobre essa casa, sobre a porta, e não permitirá o destruidor para ir sobre vossas casas para golpear. Quem é o destruidor? É aquele mensageiro do Eterno, aquele ser celestial que vai executar a obra que o Eterno designou para ele fazer, né? Para ele é, colocar, né, colocar a morte sobre os Mitzraim e sobre os primogênitos dos Mitzraim, de todos que não obedeceram à ordem dada pelo Eterno. E guardareis a esta palavra por regulamento para ti e para teu filho até a eternidade. Isso é um Rucat Leolam, um regulamento eterno, um regulamento para sempre. Todos os anos nós devemos lembrar dessa data para o Eterno. Então, essa passa a ser a primeira data festiva para o Eterno, tirando o Shabat, né? O Shabat semanal, depois de 6 dias de trabalho. O 7º dia é Shabat, mas não qualquer 6 dias. Comecei a trabalhar na terça-feira, com os 6 dias é segunda, então na outra terça é Shabat. Não é assim. É o Shabat designado pelo Eterno na criação. É esse Shabat que se repete desde a criação. Nunca foi alterado, nunca foi mudado. Esse é o Shabat semanal. 6 dias o Eterno trabalhou, no 7º ele descansou, no 8º Adão começou a trabalhar a terra e aí vem se repetindo
de 7 em 7 dias o Shabat. Agora, essa festa é o Shabat, é o início das festas do Eterno. Então, ele definiu que esse mês é o primeiro mês, é o mês que vai ser, então, a partir dele, contada todos os moedinhos do Eterno, todos os 7 moedinhos do Eterno. Então, por isso que o calendário hebraico, o calendário do Eterno, ele tem que se ajustar, às vezes colocando um mês a mais para justamente fazer com que esse 14º dia seja o dia da lua cheia, né? Seja o dia que o Eterno vai tirar o povo com iluminação. Ele não tirou o povo no primeiro dia que estava escuro. Como é que o povo vai sair no meio da noite na escuridão? O Eterno faz tudo para que o ser humano fique sempre bem, sempre na luz. Nós é que fugimos da luz. Nós é que vamos querer ficar na escuridão, né? Porque na escuridão pode ser, né? Pode ser bom em alguns momentos, mas na maioria das vezes não é bom. Sempre é bom ficar na luz do Eterno. A luz do Eterno é que nos guia, que nos dá a nossa direção. E quando forem para a terra que concede Adonai para vós, conforme falou, e guardarem este serviço, Avodá, Avodá, serviço, não é adoração, é serviço, obedecer à ordem do Eterno, é servir ao Eterno, é obedecer à ordem do Eterno. Será quando disserem para vós, nossos filhos, que é esse serviço para vós? Por que vocês fazem isso? O que quer dizer isso? Né? Por que todo ano tem essa mesma história aqui? Por que todo ano vocês fazem isso? Mas isso já não aconteceu lá há 3.000, mais de 3.000 anos atrás. Que história é essa que a gente tem que toda hora, todo ano fazer isso, né? Todo ano lembrar dessa, dessa tal de peça? Por que a gente precisa fazer isso? Que é o que muita gente pergunta até hoje, né? Para que isso? Né? Para que lembrar isso? Poxa, morreu gente pra caramba, morreu criança, os primogênitos foram mortos, é uma atrocidade, muita gente pensa nisso, mas esquecem, né? Esquecem que o Eterno deu todas as chances para o povo obedecê-lo. E o povo não obedeceu, não quis obedecer. E aí então ele teve que demonstrar quem é ele para que o povo passasse a respeitá-lo e obedecer os seus mandamentos. Então, é para isso que a gente tem que lembrar que ele nos tirou de lá, daquela servidão que a gente estava, daquela idolatria que a gente era submetido. O povo não guardava Shabat, o povo trabalhava de sol a sol, não tinha um descanso, né? Um descanso semanal para louvar ao Eterno. O povo vivia trabalhando, levando chibatada e tinham que cultuar os deuses lá do Egito, como em toda a história da humanidade, o povo que serve ao Eterno é obrigado a servir a outros deuses, né? Se você lê aí as histórias do povo judeu, né? O povo judeu sempre teve que se submeter a esses tiranos, né? Que vieram aí em toda a história da humanidade, obrigando que eles deixassem de servir ao Eterno, mas o povo resiste, o povo confia no Eterno. O povo do Eterno confia no Eterno. Então, nesse dia, responderão a eles: Ele é serviço de peça, ou seja, é servir ao Eterno. Peça a Adonai, ou seja, é a imolação, é comer o cordeiro do Eterno, que saltou sobre as casas dos filhos de Israel em Mitzrayim, no golpear ele o Mitzrayim, e as nossas casas salvou. Então, esse pacto que o Eterno fez com o povo, ó, vocês façam essa marcação na porta e eu então passarei por cima dessas casas.
e vou então levar, né, vou levar o primogênito das outras casas. E aí o povo se inclinou e se prostraram. Então Moshe explicou todos os detalhes para o povo, todos os detalhes que o Eterno havia passado para ele. E foram e fizeram os filhos de Israel conforme ordenou Adonai, a Moshe e a Aharon. Assim fizeram. Então o povo aqui obedeceu ao Eterno. Esse povo estava, naquele primeiro momento, em Shemot, o povo estava trabalhando tanto que eles não queriam ouvir Moshe. Mas, conforme os sinais foram se acrescentando, se somando, o povo começou a ver que realmente tinha que obedecer ao Eterno, tinha que servir ao Eterno, porque estava se configurando o livramento deles, a remissão deles daquele serviço árduo que eles estavam prestando. Os sinais foram feitos justamente não só para prejudicar os Mitzrayim, mas para que o povo do Eterno, os Bnei Israel, passassem a confiar no Eterno, a perceber que agora nós seremos livres, né? Passaram a seguir a luz do Eterno. Então, muitas vezes um sinal não é suficiente, então, mas o Eterno dá sinal atrás de sinal. Toda hora nós temos um sinal do Eterno para que nós possamos sair da escuridão, caminhar na sua luz. Shalom, shalom. Vamos ouvir agora a Birkat Kohanim com Yosef Torres. Shalom Lekolam, tenham todos um bom almoço, tenham todos um bom descanso, uma boa sexta depois do almoço e mais à tarde nós concluiremos esse estudo, concluiremos a porção boa. Vamos agora relembrar a nossa viagem a Israel. Sempre é bom a gente rever os locais, né? Não só que nós visitamos, mas que vocês, com certeza, o Eterno um dia vai permitir que todos participem conheçam essa terra maravilhosa que é a terra de Israel. Shalom, shalom. Tá aqui o Felipe, o Jaimson, o chefe aí da caravana de Prison, eu aqui, o Daniel.
pela trilha. A gente vai fazer esse caminho que estava ali, né? De Corazim. E uma trilha antiga, que foi aberta aqui, né? Caminho antigo que vai até Quifarnaum, que é as margens do Quinéret e do Mar da Galileia. Vamos embora de pés e o Felipe vai arrodear e pegar a gente lá com o carro na cidade de Quifarnaum. Shalom, shalom, meus irmãos. Já já a gente chega, se o Eterno se permitir. A trilha é longa, viu? Vamos na Shalom. Amém. Amém. Baruch Hashem. Estão indo no caminho entre Corazim e Quifarnaum. A mesma trilha que Yeshua e os discípulos faziam nos tempos antigos. Eles vão passar por esse vale até chegar lá no Quinéret. É uma expedição, uma aventura. Shalom, meus irmãos! Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. 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 ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. 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 ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. ואהבת 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 ואהבת
tantas histórias, de tantos momentos espetaculares da vida de Israel. A vida de Israel começou nessa nação, quando eles atravessaram esse rio. Esse rio abriu a porta para o povo passar. Esse rio viu um machado voar. Esse rio